Olá, equipe, boa noite. Hoje a minha participação aqui é por esse vídeo, né? Peço desculpas por não estar com vocês, mas rezo para que tenha um bom andamento a reunião, como eu acredito que terá, né? Também dando as boas-vindas ao nosso casal Ligação e também pedindo desculpas porque acabou que eu não tive condições, né, de participar hoje, mas aqui além das minhas orações, assim eu contribuo com a nossa reunião, né? Primeiro para falar um pouco a respeito, né, do nosso texto bíblico de hoje, né, que é bastante interessante. São apenas 2 versículos, né, Apocalipse 21, do 5 ao 6, mas que tem um significado muito profundo. Esses 2 versículos eu acredito que principalmente agora em se tratando do tempo de Páscoa que nós estamos vivendo, porque esses dois versículos, né, que nós temos hoje, eles já são no último capítulo do livro do Apocalipse, né? Nós sabemos que esse livro ele trata de muitas questões, né, em relação ao tempo em que ele estava sendo vivido, né? Quando o Apocalipse é escrito, é um tempo de perseguição muito forte da igreja, a igreja que está nascendo, da igreja que ainda é clandestina no sentido de que não tinha autorização do Estado, não tinha autorização do Império Romano para que ela existisse, não tinha autorização dos judeus, então por conta disso era perseguida pelos judeus, era perseguida pelo Império, era perseguida por todos os tipos de poderes que ameaçavam a igreja, né? Então por isso que o livro do Apocalipse fala constantemente a respeito de todas essas coisas, né? Tragédias, perseguições, morte, dor, mas fala também, e o que sobressai em todas essas coisas, né, que infelizmente as pessoas normalmente acabam dando sempre muito mais atenção a todas essas coisas que são fenomenais, que são catastróficas, que são sensacionalistas, inclusive dentro do livro do Apocalipse, porque é aquilo que acaba sendo mais interessante, né, que causa medo, que causa dor, que causa preocupação. Mas, de fato, o que importa aqui no livro do Apocalipse, né, é entender que se trata de um livro de perseverança, de uma igreja que é perseguida, mas que se mantém perseverante, de um povo e de discípulos que se mantêm fiéis, e é justamente nessa fidelidade que Deus também se manifesta misericordiosamente a esse povo, né, que se fica firme diante das tribulações, diante das perseguições, diante das diversas mortes que estavam acontecendo, né, de tantos martírios, a ponto de caracterizar esses perseguidores como sendo o próprio demônio que avançava contra a igreja de Deus, mas uma igreja que se mantém firme, que se mantém perseverante, inclusive porque desde sempre ela se deixa guiar, além da razão, pela fé. Por isso que é bastante bonito, né, esse trecho, né, que fala: eis que eu faço nova todas as coisas, eis que eu renovo todas as coisas, né, de um Deus que vem em auxílio do seu povo para lhe renovar a fé, para lhe renovar a vida e para lhe dar de fato esperança, para que não temessem tudo aquilo que estava acontecendo com eles, né? E são palavras fiéis e verdadeiras, né? Isso é bonito, né? Eu renovo todas as coisas. Essas palavras são fiéis, são verdadeiras, para justamente dizer que eles podiam confiar, eles não precisavam temer, porque tudo aquilo que estava sendo anunciado em uma verdade que não seria derrubada por qualquer tipo de poder, né? E assim o Senhor acaba nesse versículo 6 afirmando quem ele era e toda a sua autoridade, o seu poder, né? Quando diz eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, é para dizer justamente eu sou aquele no qual e pelo qual todas as coisas foram feitas, foram criadas, que existe desde o começo e é em mim que todas as coisas também haverão de permanecer até o final. Por isso não temam, né? Então é justamente uma palavra de carinho, de alento para os seus discípulos, para os seus fiéis que sofriam
todas essas tribulações e todas as perseguições dos quais e a respeito dos quais fala todo o livro do Apocalipse, né? A quem tiver sede eu darei de beber gratuitamente. Isso remonta também quando nós lembramos a Sagrada Escritura, quando Jesus está falando lá no poço com a samaritana, né? Acredito que todos vocês vão recordar que a promessa do Cristo é justamente essa: quem tiver sede, né, pode vir porque vai beber de uma fonte de água viva que jorra abundantemente. Então aquele mesmo Cristo que garantia à samaritana esta bebida da vida é o mesmo Cristo que lá no final da palavra, no Apocalipse, garante a água viva também para os seus discípulos e para todos os seus fiéis, né? E eu dizia no começo que isso é também interessante diante do contexto do tempo pascal, justamente por causa disso, porque Ele é o que renova, né? Na sua Páscoa, na sua vida, na sua ressurreição, o Senhor nos renova. Por isso, vamos pedir a Jesus, né, que nos ajude a nos mantermos fiéis, né? Não termos medo diante das nossas dificuldades, não termos medo diante das situações de desafios que nós passamos, porque Ele, Alfa, Ômega, princípio, fim, aquele que renova todas as coisas, aquele que há de nos dar de beber a água da vida, esta água viva que é o seu próprio Espírito Santo, jamais nos abandonará. Que Deus abençoe todos vocês e um grande abraço. Até logo.